Agora sim, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso Amando Brasil. Que bom que a gente está estabelecendo as prioridades aqui para iniciarmos a semana conectados com a força do amor e com a força da fé. Nesse momento, a gente vai iniciar o nosso momento de conexão. Vou pedir que tomemos uma postura ereta, tomemos uma posição bem conectada, com os pés apoiados no chão, os pés de quem caminha firme sobre o solo, os pés de quem age, os pés de quem sabe que aqui nesse mundo precisa esse mundo precisa da nossa ação. A cabeça ereta, pescoço alinhado, as mãos recostadas sobre as coxas, cabeça conectada ao alto, a postura de quem recebe, quem acessa a sua intuição, a sua sabedoria divina. Nós vamos começar inspirando o ar, contando até 3. Prenda a respiração e expira o ar contando até 6 pelo nariz, de forma lenta, suave e gentil. Mantenha seus olhos fechados. Inspira o ar, conta até 3. Expira o ar, conta até 6. E mais uma vez, inspira até 3. Expira até 6. De uma forma suave, gentil. Mantém seus olhos fechados. Volta para o teu fluxo de respiração normalmente. E nesse momento nós vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo que nos ampare no estudo de hoje, invocando sua presença aqui entre nós, para que nesses minutos que estejamos aqui juntos, estudando, mergulhando na palavra, nós possamos sair daqui mais edificados, mais fortalecidos, renovados em nossa esperança. E nós possamos estar fortes o suficiente para não permitir que as armadilhas do desânimo, da falta de esperança, do medo ou da insegurança aprisionem o nosso coração e nos tirem a confiança e a fé da vida. Nada do que acontecer lá fora irá abalar a nossa fé. Nós sabemos que sempre que Deus está preparando algo novo para nós, nós seremos testados e fortalecidos em nossa fé. Que Ele sonda o nosso coração, sabe das nossas reais intenções. Vai inspirando a esperança, a confiança, inspira coragem, traz esses frutos do Espírito, decreta sobre a tua vida a coragem, a segurança, a confiança. Escolhe os pensamentos que sejam convergentes com essa postura, serena, suave, forte, porém calma. Mantenha seus olhos fechados. E agora nós vamos passear pela nossa última semana. Fazer um passeio do último amando, da segunda-feira passada até hoje. Passe pela sua semana como quem está olhando lá do alto. Veja os flashes principais, faça uma breve retrospectiva e encontre agora um momento de fé. A fé para o impossível. Perceba se ao longo desta última semana, Deus apresentou a você alguma oportunidade para testar a sua fé no impossível. Perceba isso.
Se naquele momento você não se deu conta de que esse era apenas mais um teste dos tantos que a vida apresenta, para você saber que está amparado e protegido o tempo todo, observe agora, sem crítica, sem julgamento. E se naquele momento você acha que faltou um pouco ou bastante fé, recrie agora essa cena e veja que postura você poderia ter adotado diferente. Queria expressar a suavidade, a fé, a confiança. Se você sente que teve fé o suficiente naquele momento, nesse momento que veio a tua tela mental, desse passeio que você fez pela sua semana, apenas agradeça e peça que Deus continue amparando e fortalecendo em todos os momentos em que a tempestade chegar. Agora você vai refletindo sobre esse momento, deixa esse momento da tua semana congelado na sua tela mental, traz apenas ele para o teu pensamento. Não questione por que apareceu esse momento ou não fique procurando algo mais impactante. Fique com isso que você recebeu agora. Contemple esse momento, agradeça por estar vendo agora a falta da fé, ou agradeça pela manifestação da fé no momento em que esse momento aconteceu. E agora, intencionalmente, você vai colocando cada vez mais cores, brilho nesse momento, colocando um sorriso no teu rosto, na imagem que você vê de você, colocando também um sorriso aqui em você, nesse momento, no aqui e agora, trazendo o teu melhor sorriso para cá e agradecendo por estar sendo fortalecida diariamente por essa força divina, a força da fé, que te traz calma e uma serenidade que vai além daquilo que se pode compreender. Devagarinho, você vai abrindo os teus olhos, vai voltando para cá, grata e confiante por estar sendo construída dia após dia. Paizinha, muito obrigada por você estar aqui. Pode abrir seu microfone e ficar à vontade para compartilhar conosco os seus estudos, as reflexões pessoais de Jó 18. Então, bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Sim? Então, eu gostaria de estar agradecendo por estar tendo essa oportunidade de estar participando aqui e de trazer essa palavra, né, que é do capítulo 18. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a história, né, de Jó para nós relembrarmos até então o quanto Jó estava passando por momentos assim bem difíceis e desafiadores na sua vida, né? A escuridão envolvia a vida de Jó. Em resumo, ele havia perdido sua família. Ele tinha 10 filhos, então ele perdeu os 10 filhos e também a sua esposa. Ele havia perdido todo o seu patrimônio e também ele estava doente. A sua saúde não estava nada boa. Ele tinha uma doença na sua pele. Então, ele estava se sentindo assim desamparado, né? Tinha momentos que ele tinha muita fé, mas havia momentos que ele se sentia desamparado. Então, aqui a sua esperança que estava tão firme agora se desmanchava. Ele havia passado por momentos bem difíceis na sua vida. Nesse momento da sua vida, ele tinha somente 3 amigos com quem ele podia estar contando, que deveriam dar consolo, que deviam ajudá-lo a passar por aquele momento.
Mas não era isso que estava acontecendo, porque nessa passagem, no capítulo 18, Bildade, um dos seus amigos, ele não tinha o menor interesse de escutá-lo e lançava acusações, descrevendo que o destino dos ímpios com crueldade e dizia que Jó, Jó estava sofrendo e passando por tudo aquilo devido aos seus pecados e que ele deveria confessá-los. Jó estava no limite, exausto, cada palavra ia o machucando ainda mais no seu coração. Mas, mesmo assim, Jó mantinha-se firme na sua fé e resistia, porque em meio à tragédia ele acreditava que Deus estava ouvindo e estava ali do seu lado. Bildade não queria que Jó falasse o que ele estava sentindo, não tinha interesse. E quando Jó começou a desabafar, Bildade demonstrou muita falta de empatia e compaixão. O que Bildade não percebe é que se precipitou e que Jó é um homem bom e justo. Jó estava sofrendo não por causa de seus pecados, mas porque Deus permitiu que Satanás testasse sua fé. Então, o que percebemos aqui é que realmente o que Bildade traz sobre os ímpios, sobre os perversos, é verdade. Pois tudo que aqui a gente semear, aqui a gente vai colher. Então, se a pessoa fizer o mal, ela irá pagar. Mas isso não é o caso de Jó, porque Jó era um homem de fé, justo e honesto. Então, o que mais chama atenção nessa parte é como as pessoas, trazendo para a nossa vida, né? Como as pessoas que estão ao nosso redor estão nos tratando. Quem está do nosso lado está querendo realmente nos ouvir? O saber escutar, estar aberto nos relacionamentos, se importar-se de forma genuína é muito importante para nós e também para quem está do nosso lado, nossos amigos, nossos filhos, pais, marido, mulher. Então, como a gente está se comportando? Realmente, quando alguém traz um problema para nós, a gente está querendo escutar essa pessoa, está querendo ajudar ou a gente está julgando ela? Está criticando. Então, quando a gente realmente traz para a nossa vida, para a nossa realidade, o que Jó estava passando e tentar se colocar no lugar dele não é fácil, né? Porque muitas vezes, quando surge algum problema, a nosso primeiro pensamento é vir e ficar reclamando, ficar se lamentando, se fazendo de vítima. Jó, na maioria do tempo, ele não fazia isso. Só que às vezes ele precisava de amparo, ele precisava de palavras e de pessoas que estavam do lado dele para ajudar, né? Não para criticar e para trazer palavras ruins, né? Então, uma das passagens que chamou bastante atenção também, que é o do 20 ao 21. Os homens do Ocidente assustam-se com a sua ruína, e os do Oriente enchem-se de pavor. E assim a habitação do perverso, essa é a situação de quem não conhece a Deus. Então, aqui mais uma vez, Bildade conclui que Jó é ímpio e que não teme a Deus, por isso está passando por tamanha adversidade. Então, a conclusão precipitada pode nos levar a julgamentos errados, né? Esses dias atrás eu estava conversando com uma amiga que ela tem um filho, né? Que ele na escola estava passando por momentos mais desafiadores. Então ele passou por duas vezes na direção. Teve que, por algum motivo, ele teve que ir para a direção. E no primeiro dia, os pais, eles conversaram com seu filho e nisso eles resolveram castigá-lo. E no segundo dia que o filho deles foi para a direção, eles já, quando o seu filho chegou em casa, eles não quiseram conversar com ele. Eles já tomaram o ato de castigá-lo.
Dias se passaram e os pais perceberam que seu filho estava passando por momentos de bullying na escola. E, e perceberam que eles tomaram uma atitude assim, não errada, mas assim, precipitada do que seu filho estava passando, né? Em vez deles ir lá conversar com ele, tentar entender, eles já quiseram impor ali um castigo. Então, quantas vezes a gente, no passar dos nossos dias, a gente pode estar fazendo isso, né? Tomando situações precipitadas e não dando a chance de a pessoa se explicar. Então, muitas vezes nós somos injustos e com isso a gente traz angústias, tristezas e desanima a pessoa que está do nosso lado. Então, aqui nós temos mais um exemplo de que momentos precipitados nós precisamos estar atentos para não tomar essas decisões, né? Então, colocar sempre Deus na nossa frente e pedir que Ele nos ajude é um bom caminho. Jó nunca deixou de ter sua fé e com muita paciência conseguia ouvir a todos. Ele seguiu forte e firme na sua fé. Que sejamos assim como Jó, sabendo que nunca estamos sozinhos e que Deus está do nosso lado. Então é isso que eu queria trazer para vocês, que por mais momentos desafiadores que a gente esteja no nosso dia a dia, Deus sempre vai estar do nosso lado e é para a gente manter-se nessa fé, manter-se nesse alicerce de Deus para poder seguir na nossa vida aí com muita força, ânimo e paciência, né? Não julgando as pessoas também, porque muitas vezes a gente não sabe pelo que a pessoa está passando, então ela só precisa de um apoio, de um carinho, às vezes um abraço ali, para ela poder seguir.